Vocês viram lá no grupo que a Heloísa tinha compartilhado um link sobre a explicação, né, sobre a diferença de alma e espírito, inclusive tem sobre as mônadas, né, a conexão lá bem interessante. E não sei o que você achou, Marcos, você conseguiu ler? Eu li sim, ele fala dos fractais, né? Fala da mônada, Aham. mas meio superficial também, né? Precisaria aprofundar mais. Mas ele trouxe ali aquela percepção que eu tinha, né, de que Sim, a alma encarnada, né, é o que anima o corpo, é e o o que anima, espírito é a individualidade, né? é o que sobrevive. Uhum. De uma Uhum. forma resumida, acho que é isso. Depois eu vou deixar anexo aqui esse vídeo lá no canal do YouTube, quem for assistir vai poder ler também a explicação, já que a gente falou disso em outros momentos também, né? Vamos começar, então? Estamos na página 38. A riqueza da nomenclatura e do simbolismo. Como pode ser verificado nos parágrafos anteriores, a terminologia de psicosofia é um dos primeiros desafios a ser enfrentado pelo leitor. Com raras exceções, os nomes usados para caracterizar inúmeras entidades que povoam os vários planos não têm ligação com a tradição judaica que a precedeu, nem com a cristã ortodoxa que a sucedeu. Porém, essa terminologia única, em vez de ser meramente um véu para obscurecer o entendimento do estudioso, é uma janela favorecendo a sua visão espiritual. Alguns nomes usados no texto podem causar surpresa, quando não perplexidade. Esse problema era conhecido pelos gnósticos, sendo mencionado no Evangelho de Felipe. Os nomes usados para as coisas do mundo são muito enganadores, pois desviam nossos pensamentos do que é real, eterno, para o que é transitório. Assim, quem ouve as palavras de Deus não percebe o que é real, mas sim uma imagem ou ilusão. O mesmo ocorre com o Pai, Filho e Espírito Santo, vida, luz, ressurreição, igreja. As pessoas não percebem o real, mas sim o seu oposto, a menos que tenham experimentado o real. Os nomes que ouvimos estão no mundo para nos confundir. Se estivessem no reino eterno, no Éon, não seriam jamais usados como nomes neste mundo. Tampouco seriam colocados entre as coisas do mundo. Essas noções têm um propósito no reino eterno. A passagem do Evangelho de Felipe diz que as pessoas que experimentam o real não se confundem com os nomes das coisas do mundo, nem com a aparência que obscurece a realidade. Mas poucos são os que tiveram uma vivência interior real. Esses são os grandes místicos, os yogis avançados e os iniciados. No entanto, olha só, no entanto, o estudante dedicado poderá, com algum esforço, superar os paradoxos criados por alguns nomes e conceitos usados no texto. O mestre sabia que os nomes usados pelos homens estão sobrecarregados de conceitos, ou melhor, de preconceitos, que dificultam a apresentação da verdade. Assim, a nomenclatura de psicosofia não parece ser guiada pela tradição, mas pela caracterização da principal função ou qualidade que melhor descreve a cada entidade ou princípio da natureza do homem. Vemos assim que a providência provê os elementos que regem o destino dos homens. O autocentrado descreve magistralmente, em nível microcósmico, a personalidade egoísta, orgulhosa e presunçosa do homem. Os salvadores são as entidades ou aspectos da mente do tesouro de luz que trazem a luz espiritual que salva as almas. Mas é nos níveis mais altos da cosmologia que se constata a sabedoria do mestre em evitar a nomenclatura tradicional. A deidade suprema não é chamada de Deus, evitando-se assim as conotações antropomórficas e elitistas que perduraram até hoje. Deixa eu permitir aqui. Ela é chamada
ela é chamada de inefável, ou seja, aquele que sobre quem ou sobre qual o nada se sabe, e que está infinitamente além de qualquer caracterização pelo homem. Dentro do inefável, como parte intrínseca do seu ser, estão os membros do inefável, transmitindo a ideia implícita da unidade, pois os membros de um homem fazem parte integral dele, caracterizando-se, porém, com as suas funções especializadas. Dentre os seus membros, são mencionados os não gerados ou a ordem dos senpais, que parecem corresponder ao conceito das mônadas, das tradições hinduístas, que não foram geradas, pois existem eternamente no inefável. No plano da manifestação do inefável, chamado de plano dos mistérios do inefável, ou plano divino, a sabedoria de uma terminologia neutra e autoexplicatória torna-se óbvia para o leitor atento. O estudante que procura aprender a verdade de forma intuitiva escapa da camisa de força mental da terminologia ortodoxa da Trindade, que inibe o movimento cognitivo interior. E com isso, os nomes utilizados inicialmente, frustrantes à mente concreta que não encontra na memória o conforto conhecido, oferecem pistas para que a intuição busque nos caminhos do inconsciente o ensinamento profundo que o mestre está a procurar transmitir. Já continuamos. Acho importante a gente contextualizar aqui esse trecho, porque mais para frente a gente vai ver, né, já chegamos a tocar nesse assunto, sobre as palavras que são usadas, né? Hoje a gente vê no dia a dia quantas palavras nós utilizamos que elas perderam totalmente o sentido, ou o sentido foi desviado, né? Como ele citou ali, igreja, por exemplo. A gente vai buscar o sentido etimológico da palavra, não é um lugar, não é um templo, não são paredes, não é nada disso, né? Igreja é um movimento interno, uma conexão totalmente diferente do que é proposto dentro da visão da palavra, assim como muitas outras coisas. Deus, como que a gente caracteriza, denomina Deus? O que ativa em nós quando a gente usa essa palavra? É muito possível que traga, assim, a gente perceber uma carga do que Deus representa, porque nós estamos conhecendo Deus de uma forma diferente agora, nessa encarnação, né? Mas a tendência é que a gente tenha tido contato com esse Deus, com essa palavra, de uma forma muito mais pesada, aquela ideia antropomórfica do homem com um cajado, né, punindo as pessoas que erram, mandando para o céu, mandando para o inferno, e, enfim. Então, são essas percepções que a gente tem. E esse livro foi escrito de uma forma tão inteligente que isso também me cativou muito, que os próprios termos que são utilizados aqui, eles são diferentes até mesmo do que a gente vai ver na descrição do próprio gnosticismo. Então, ele usa termos que não se vê em lugar nenhum, ou uma forma de expressão que leva à interpretação que não é comum em outros lugares. Como, por exemplo, o próprio Deus, né, que tem uma fala diferente, todos os conceitos mais profundos aqui, eles trazem palavras específicas e termos específicos para o texto, né? Que se a gente for interpretar, precisa de um olhar mais profundo e não do raso. Se ele tivesse utilizado o termo Deus, ia perder o sentido, ou ia conectar com outro sentido, a gente ia fazer uma outra interpretação, muito mais vazia, assim como vários outros ali que ele citou, né? E mais para frente a gente vai vendo. Aquele dicionário lá, de certa forma, que nós temos, é bem isso, né? Várias palavras que ele utilizou que significam, às vezes não é nem uma palavra, é uma frase, é um sentido, um significado que a palavra define. Então, olha que riqueza isso, que coisa incrível ter sido escrito dentro de uma perspectiva única, que a gente precisa, né, entender em profundidade o que cada palavra significa. E é interessante que ele fala aqui que é uma janela favorecendo a sua visão espiritual. Então, a gente faz uma ligação lá com os primeiros estudos do sentir, e não só do racional, porque se a gente for tentar
entender se é certo ou errado, se é isso ou não é isso, dificilmente a gente vai chegar a algum lugar ou até mesmo um consenso. Mas se a gente for para essa proposta do sentir, o significado das coisas, vai ficar muito mais claro e, ao mesmo tempo, a gente vai desenvolvendo intuição, conexão, né? E sai ali ao pé da letra, que hoje a gente ainda vê muito isso, né? A própria escritura sagrada sendo lida ao pé da letra, e aí não se tem uma interpretação, né? Tanto que quantos fins do mundo eram para ter acontecido, e a gente entende que é simbólico, são eras que estão terminando e iniciando novas, né? Porque as interpretações ao pé da letra levam a gente a se confundir do que é verdadeiro, do que é real, que é o que ele colocou ali, né? Que é eterno. O que é real é eterno. E aí, o que é transitório, se a gente não tiver uma interpretação segura, a gente se engana. Interessante, né? Posso continuar? Alguém quiser comentar sobre o microfone, tá? Então, acho que eu parei no último. Eu nunca marco onde eu paro, né? Daí fica feio a coisa. Assim, no primeiro espaço, encontra-se a entidade chamada Mistério do Inefável, denominada também de Logos, ou palavra una. Ó, então, nós vamos ver nesses três formatos, ó, Mistério do Inefável, Logos e palavra una. Tem-se aí a caracterização da mais alta entidade do mundo manifestado, a fonte primordial de tudo, visível e invisível, que jamais existiu ou existirá. Ademais, a expressão palavra transmite duas ideias importantes que caracterizam essas entidades supremas do mundo manifestado: o som, que é a vibração, e a expressão da vontade. Portanto, vibração no movimento ou energia caracteriza a fonte de toda a vida, que se expressa pela vontade. Essa seria, portanto, a fonte da ideação cósmica ou do plano divino. Então, aqui ele está falando de um dos pontos que a gente procura resposta e não, na teoria, né, não consegue captar isso de verdade, né? Ademais, expressão palavra, não é essa. Tem-se aí a caracterização da entidade do mundo manifestado. Caracterização mais alta da entidade do mundo manifestado. E a palavra, ela não é... A palavra, se a gente for levar ao pé da letra, a gente vai pegar as palavras aqui do texto, né? Ou aquela palavra dita. Mas, no sentido de Psicosofia, que nesse contexto, a palavra é a vibração. É como a expressão, e o verbo se fez carne, né? A palavra se fez homem. Então, a vibração se tornou material. Nesse sentido que vem a palavra, o uso da palavra palavra. E energia, fonte da vida, expressa pela vontade. A versão grega da Bíblia adotou o conceito de logos, que mais tarde foi traduzido para o latim como verbum, e posteriormente para outras línguas modernas, chegando ao português como verbo ou palavra. Com a tradução do termo original, perderam-se diversas conotações importantes da expressão grega. Os principais significados do original eram ordem ou padrão, relação ou proporção, discurso, razão, tanto no sentido da racionalidade como no da articulação da causa, princípio ou causa, princípio, me perdi, princípio de mediação ou harmonia entre extremos. Em seus sentidos, a cosmologia, o logos, inclui todas essas conotações, referindo-se à ordem subjacente de toda manifestação. Um modelo ou ideia primordial da fonte una, a partir do qual toda a criação se originou. Pelo princípio da analogia ou das correspondências, esse plano primordial é expresso no nível de cada um dos 4 planos que lhes estão abaixo, ou no exterior pela entidade suprema da direita.
que equivaleria ao delegado ou representante do Logos naquele plano, em sua função de criador de arquétipos. Essa origem e sequência da ideação da criação foram expressas de forma semelhante por Clemente de Alexandria, dentro dos parâmetros da concepção ortodoxa. A imagem de Deus é sua palavra. O genuíno filho da mente, a palavra divina, arquetípica luz da luz, e a imagem da palavra é o verdadeiro homem. A mente que está no homem que é referida, portanto, como tendo sido feita a imagem e semelhança de Deus. Seguindo o processo de emanação, encontramos o segundo espaço do primeiro mistério voltado para dentro, e no espaço subsequente, terceiro espaço, o primeiro mistério voltado para fora. Esses nomes estão repletos de significados. Primeiro mistério é a unidade de toda a manifestação. Seu aspecto voltado para dentro é o espírito, Atman, e a vida una que tudo permeia e tudo abrange na unidade, e seu aspecto voltado para fora é seu instrumento, ou o veículo de atuação no mundo, que de acordo com a tradição oriental seria Budi ou pura luz da intuição, e na tradição oriental, o Cristo. O primeiro mistério é referido também como 24º, ou último mistério. Essa simbologia parece indicar que o mistério do todo abarca o início e o fim da manifestação, ou seja, as 24 letras do alfabeto grego, representando todas as possibilidades de expressão da manifestação, e quando chegasse ao seu término, voltaria ao seu estado inicial. Portanto, o primeiro mistério é também o último. Jesus, portanto, como símbolo do divino, diz que ele é o alfa e o ômega. As conceituações deste mistério como voltado para dentro e para fora indicam a orientação ou direção da atividade da entidade desse espaço. Quando voltado para dentro, o mistério está em sintonia com a fonte do todo, realizando a sua função de sustentação. E quando voltado para fora, está engajado na continuação do processo evolutivo, levando a luz do alto ou do interior para os planos inferiores ou extremos. Estão conseguindo acompanhar? Diga, Marcos. Eu tenho uma dúvida, enfim, são várias dúvidas, mas a questão do mistério voltado para dentro e o mistério voltado para fora. Porque, por exemplo, o inefável, né? O mistério, enfim. Numa visão microscópica, microcósmica, por exemplo, seria talvez o nosso inconsciente, né? Tudo que não está na consciência, que um dia pode entrar, então é um mistério, né? Então, talvez esse universo que se reflete no nosso interior, esse inefável seria o meu inconsciente, o que eu não consigo atingir ainda com a consciência que eu tenho. Uhum. Então, esse voltado para dentro, então talvez seria então os meus processos internos, por exemplo, a minha digestão. Existe um processo interno que cuida da minha digestão que eu não tenho consciência desse processo. É um processo inconsciente, mas que ele existe, né? Então, o mistério voltado para dentro, pelo que eu entendi, seria isso. O mistério voltado para fora, então seria a consciência. Será que é isso? Ou, falando do inefável, tudo que é manifestação é um mistério voltado para fora. Tudo que não é manifestação, mas faz parte do processo, enfim, de gestão do universo, seria um mistério voltado para dentro. Isso mesmo, foi o que eu entendi também. Uhum. Aí você trouxe agora exemplos de uma perspectiva microcósmica, né? Macro e microcósmica. Para mim é mais fácil trazer para essa perspectiva, porque é mais palpável, né? Eu consigo entender melhor. A minha percepção dentro dessa explicação,
concordo com a sua, faz sentido. O que eu consegui conectar foi o próprio Jesus que ele cita aqui, né? Que Jesus, enquanto Jesus, personalidade, é o mistério voltado para fora. Enquanto ser crístico, né? Antes de ser Jesus, é o mistério voltado para dentro. Eu entendi dentro desse formato. Acho que se encaixa na sua visão também. Isso? Vamos tateando, né? Eu acho que é isso. Eu paro de ler, gente, eu não sei onde eu paro. Alguns termos são diversos. Isso aí. É nessa? Alguns termos em filosofia são usados diversas vezes num sentido genérico, que parece extrapolar o sentido técnico específico, como, por exemplo, caos e corpo material. Num sentido mais estrito, caos refere-se ao estágio intermediário do submundo no plano material, onde a alma passa ao final de cada encarnação por um período de purgação devido aos seus erros e pecados. Porém, quando é dito em Psofia, desce ao caos, onde é perseguida pelos regentes, uma noção mais ampla está sendo transmitida. Nesse caso, a alma, ao descer do plano mental concreto e passar a atuar, ou seja, tornar-se consciente no campo das emoções e dos desejos, cai no verdadeiro caos, ausência de harmonia essencial, quer esteja encarnada ou fora do corpo físico, pois passará a viver na escuridão e na ignorância da realidade do mundo de luz. Então, a definição aqui de caos num formato diferente, né? A ausência da harmonia essencial. Onde a gente talvez chamasse de umbral, né? A região que ele fala que descendo ao caos, que é considerada aquela região seguida ali pelos regentes, no purgatório, né? No espiritismo chamado de umbral, na Igreja Católica do purgatório. Aqui ele tem uma outra proposta. É mais o caos mental mesmo, né? O caos consciencial interno, do que um lugar material ou alguma coisa que está acontecendo externamente. Mas aqui ele fala também, Dani, que nesse caso a alma, ao descer do plano mental concreto e passar a atuar, ou seja, tornar-se consciente, então, me parece que é a encarnação, né? Então, a encarnação da alma é a descida para o caos. Não é isso? Talvez seja. Não cheguei, eu acho que lá no texto vai isso colocar mais claro no texto original, né? Mas talvez seja. Porque ela fala que seja encarnada ou fora do corpo físico. Então, ele fala de campo das emoções e desejos. Então, a própria jornada da alma é a descida para o caos, né? Sim. Na minha cabeça estava quando a queda moral, mas talvez seja a descida para a encarnação. Faz mais sentido. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Como a essência do mito de Sofia é a sua descida ao caos, tudo se resume, né? Este conceito deve ficar bem claro. No original grego, caos significa desordem, sendo que o seu oposto, cosmos, a ordem. O leitor poderá objetar com razão que os planos inferiores não são expressões de desordem. Muito pelo contrário. Como os naturalistas e ecologistas demonstram, todos os aspectos da natureza do mundo físico apresentam um alto grau de organização em seus mínimos detalhes. Ocorre que filosofia é a alma, ou mais precisamente, a unidade de consciência do homem no mundo material. Portanto, quando o texto fala sobre a sua descida, está se referindo à desordem que ocorre no estado mental.
da alma quando passa a ser afetada pelas emoções, desejos e paixões, que acontece na própria encarnação, né? Com isso, ela fica condicionada aos nomes e às formas, aos valores culturais e morais da sua família e sociedade. Enfim, há toda uma série de fatores que representam uma virtual prisão para a alma encarnada no mundo. Assim, o caos que se refere o texto é um estado de consciência e não necessariamente a região de submundo do plano material. Esse enfoque é muito semelhante à visão budista das perturbações da mente. Então, de certa forma, nós dois tivemos uma percepção que se conecta, porque é da perturbação da mente, mas que acontece durante a experiência reencarnatória, né? Ali nos estímulos dos desejos e paixões. E quando ele fala que, mais em cima, que ele falou que tanto era a pessoa que podia estar encarnada ou não, eu acho que ele fala quando a pessoa desencarnou, mas não desconectou, né? Que vai ficar vagando, tentando desconectar da encarnação passada. Aí é isso que ele fala, eu entendi. Ele falou isso. Conectado Que ainda a pessoa desencarnou, mas não tirou a personalidade da vida passada, entendeu? Aí fica vagando, aí acaba indo para esse umbral, para esse lugar pela atração, assim, das emoções, que não seria um lugar, né? É uma faixa vibratória, que a pessoa é atraída para lá. Isso mesmo. Muito legal. Quanto à expressão corpo material, o leitor naturalmente será levado a pensar no corpo físico, ficando, no entanto, confuso com os detalhes da história. Ora, Jesus, com todos os mestres, considerava que o corpo físico nada mais era do que uma roupagem de matéria que cobre o verdadeiro ser no seu interior. O corpo astral ou ílico, por sua vez, é uma mera ilusão que desaparece no homem perfeito, o que era o caso de Jesus. Assim, quando Jesus diz que recebeu a matéria do seu corpo material, de Sabaó, o bom, que a entregou a Barbelô, na região da esquerda, para que o moldasse sem a matéria dos regentes, está se referindo ao seu corpo mental concreto, com esse corpo ilibado, não poluído pela matéria astral. Ele pode atuar no mundo sem ser do mundo, pois estará imune ao assédio dos regentes, ou seja, das paixões e condicionamentos materiais. Muito interessante essa informação, né? Não marca texto. O corpo astral ou ílico, por sua vez, é uma mera ilusão que desaparece no homem perfeito. Então, quanto mais evoluído, né, menos matéria, menos necessidade de corpo. O que era o caso de Jesus. Quando Jesus diz que recebeu a matéria do seu corpo material de Sabaote o bom, que a entregou a Barbelô na região da esquerda, para que o moldasse sem a matéria dos regentes, sem interferência, acredito eu aqui, a matéria dos regentes seria interferências inferiores, né? Sem cargas negativas, sem uma interferência negativa, eu acredito que seja. Com esse corpo ilibado, o que significa ilibado? Eu acho que perfeito, né? Sem mácula, sem, porque me parece que essa matéria dos regentes seria a matéria do planeta, a matéria que os espíritos recebem quando encarnam, alguma coisa assim. Os regentes, eles são como se fossem, eu acho que é isso, tá? Não sei se todas as categorias, mas é como se fossem o que a gente conhece hoje dos aqueles obsessores mais, aqueles que são como é que chama, Marcos? A gente usa essa palavra no estudo, que são
governadores de planos mais inferiores que tem lá nas regiões umbralinas. Está me Como se fugindo. fosse chefe de legião, né? Obsessor? Só que aqueles que ficam mais, que são os mandantes, né? Que eles não aparecem muito, não são os que botam a cara lá, são os que coordenam toda a bagunça. Ia pôr aqui na. Para mim, até. Desculpe, Dani, mas se ele recebesse essa matéria do mundo, ele ia ser um ser do mundo, né? Pelo que dá para ver aqui. Ele pode atuar no mundo sem ser do mundo. Sem ser do mundo. Estará imune ao assédio dos regentes, ou seja, das paixões e condicionamentos. Então, trazendo para o nível microcósmico, no nosso nível, né, essa matéria condiciona-nos ao assédio das paixões e dos condicionamentos materiais. Enfim, essa vida no coletivo, toda essa influência que a gente recebe. Que Jesus não recebeu, né? Uhum. A definição aqui, ó, da palavra ilibado é um adjetivo que significa sem culpa ou inocente, puro. Então, foi dentro dessa proposta, né? Porque daí, se ele tivesse interferência dos regentes, ia vir sem essa pureza, não ia estar purificado. E através disso, né, ele não veio com nada disso. Então, ele se tornou material, era do mundo, mas não pertencia no sentido carnal ao mundo, né? Isso é uma proposta interessante de analisar dentro daquela a perspectiva, né, de Jesus não depender, ou não que ele não fizesse alguma coisa, mas ele não tinha as mesmas necessidades que uma pessoa, que um ser humano normal, digamos assim, tinha, né? Coisas que hoje ainda são necessárias, assim, para a gente, vinculadas ao prazer, à relação sexual, por exemplo, né? Que é um questionamento. Jesus teve ou não teve uma esposa? Não se chegou a esse consenso dentro da história, né? Apesar de nunca ver em nenhuma passagem, citação falando que sim, mas ainda não existe consenso. Mas na minha percepção, não que fosse um problema, mas não há a necessidade, ele não tinha essa necessidade, as mesmas necessidades carnais, fisiológicas que a gente tinha, justamente porque veio já com essa preparação, né? Mas daí também entra em contradição com a ideia lá de ter sido tentado no deserto. Deixa eu colocar o ilibado no dicionário nosso aqui. Aí vem bastante coisa para a gente pensar junto. O leitor pode ser levado à perplexidade ao encontrar Jesus nessa cosmologia em 3 níveis diferentes, com funções distintas. Jesus afirma que é o primeiro mistério voltado para fora, que é aquilo que a gente falou, da personalidade, né? Que se encontra no plano dos mistérios do inefável. E diz também a seus discípulos que quando o número de seres perfeitos for alcançado, ou seja, quando terminar o atual ciclo evolutivo, ele tomará o seu lugar no tesouro de luz, um plano abaixo dos mistérios do inefável, e colocará seus discípulos à sua direita e à sua esquerda, julgando as 12 tribos de Israel. Como se não bastasse isso, Jesus também é apresentado como sendo o par, ou consoante de Sofia, cujo lugar de origem é o 13º éon, ou seja, o terceiro subplano do plano psíquico mental concreto. Então, aqui ele apresentou 2 formas, né? Não 3. 3 níveis diferentes. Jesus como personalidade, Jesus como par de Sofia, ou consoante, cujo lugar de origem é o terceiro um. Talvez fale mais para baixo.
A perplexidade inicial desaparece, entretanto, quando nos lembramos que todo o relato de Sofia é mítico, que se nele Jesus simboliza os princípios superiores do homem, assim Jesus apresenta o divino atuando em cada ser, o primeiro mistério voltado para fora. Então, o divino atuando em cada ser, né? É o primeiro mistério. O poder superior da mente, o Salvador no tesouro de luz, e o poder de discernimento da mente concreta. O não conspurcada, o par de Sofia no plano psíquico. Como foi visto anteriormente, o relato de Jesus sobre a história de Sofia parece ser uma revisão de toda a jornada da alma do próprio Jesus, de forma atemporal, descrevendo as dificuldades que teve que superar em sua qualidade de consciência encarnada, em inumeráveis corpos até alcançar a libertação final. Seria uma revelação velada da visão, da experiência das vidas do iniciado por ocasião da sua iniciação final, quando ele se torna, então, um mestre de sabedoria. Aqui também tem um paralelo diz ali embaixo, com o Caibalho. Assim como Jesus e Sofia representam a natureza superior e inferior do homem. E Sofia é apresentada como seu par, porque é neste nível da mente que se encontra o centro da consciência do homem encarnado, que até a sua libertação do mundo material estará voltado para baixo. Entenderam? Vale notar que Jesus, em suas diferentes funções nos 3 planos, está sempre situado na região da esquerda, ou seja, na região da atuação dinâmica sobre os planos que lhe estão abaixo. Ele está no mundo, mas não é do mundo. Visto sobre outro prisma, Jesus poderia ser considerado também como símbolo do homem perfeito que alcança a estatura da plenitude de Cristo. Pode abrir. Ana Paula, né, que chamou. Pode abrir. Ah, ela quer participar. Oi, Ana Paula. Eu achando que você queria falar, você queria entrar. Pode falar. Boa noite. Aqui me lembrou daquela passagem que Jesus fala: meu reino não é deste mundo, né? Uma forma simples de dizer que ele não era dali. Acho que simplifica essa explicação aqui. Ele representa todo aquele que alcançou a gnose, ou individuação, como diria Jung, e está desperto em todos os planos da natureza humana, atuando em cada um, quando necessário, com todo o poder e sabedoria e amor de um mestre. Ele é o exemplo vivo e vívido da unidade atuando no mundo. É um instrumento do primeiro mistério, salvando almas ao despertar a centelha divina nos homens do mundo. E, finalmente, é a esperança de glória para todos os que procuram segui-lo, vivenciando seus ensinamentos até o cumprimento da sua missão e retorno à casa do Pai. Que bonito isso aqui. Uma palavra muito usada no texto é o termo grego aion, pronunciado eon. Era usado na Grécia clássica para transmitir a ideia de um período considerável de tempo, uma longa era. Provavelmente o termo derivou-se de aien, on, ou seja, sendo para sempre. No entanto, em Sofia, os eons representam o espaço ocupado eternamente por uma hierarquia de seres. Provavelmente esse significado singular está transmitindo a ideia de que a relação espaço e tempo, tão intrigante na física, é também aplicável na metafísica. Cada espaço eônico seria ocupado por uma era eônica, um espaço eternamente delimitado pelo tempo. Caramba! É tanta informação que a gente fica meio maluco, né? Eu lembrei aqui daquele mito de Parsifal,
que ele é um menino lá que mora no interior, enfim, e ele, uma determinada época, passa um cavaleiro na casa e ele sai pelo mundo, né? Ele pede autorização para a mãe dele e ele sai pelo mundo, enfim, para fazer a conquista dele. Ele queria virar cavaleiro também. E aí tem toda uma história, né? Porque ele quer conquistar o Graal, né? Uhum. Mas no final ele tem que responder depois, enfim, depois de toda a vida dele, das lutas, das conquistas e de conquistar o castelo e a princesa, toda aquela coisa, ele tem que responder uma pergunta: para que serve o Graal? Né? Para que serve toda essa luta da alma? E a resposta é: serve ao rei do Graal. Então o texto aqui fala, mas para que serve toda essa luta da alma? Porque ele trata aqui a Pista Sofia como como o par de Jesus, né? Uhum. É o par de Jesus. A alma é o par de Jesus. Então, a jornada da alma serve a Jesus. Né? É como se uma parte de Jesus encarnasse para fazer todo esse rito, todo esse caminho, né? Vencer todas essas dificuldades, conseguir vencer, enfim, conseguir superar tudo isso, crescer espiritualmente. E isso serve para quê? Para alimentar ou nutrir o todo, o inefável. Provavelmente, né? O que está escrito aqui. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, ele não precisa disso, né? Não é uma questão de depender disso. Talvez ele precise, né, Dani, se a gente viu aquele conceito de mônada, e eu acho que existem dois conceitos. É Um verdade. daquele Deus imutável, infinitamente, enfim, todas aquelas coisas que a gente estudou do Deus, né? Que ele é onisciente, consciente, que tem consciência de tudo, que conhece futuro, passado, que sempre existiu. E outro conceito que ele é mutável, porque a gente vê na história que o Deus, você até começou o estudo de hoje citando que o Deus que os homens sentiam há 2.000 anos atrás, ou há 5.000 anos atrás, ele evoluiu. O conceito de Deus. Uhum. Mas como que é esse conceito de Deus? Eu acho que é o que o homem sente através das encarnações. Então, se vai evoluindo o conceito e, e o que as pessoas vão transmitindo, enfim, as ações, então talvez haja uma evolução também de Deus, né? Uhum. Talvez a mônada, ela não seja eternamente igual, talvez ela Sim, evolua, verdade. né? Talvez ela evolua. Então, por que razão teria, então, Jesus um contrapar que sai, encarna, evolui na encarnação, ou não, né? Sei lá, mas vamos dizer assim, a missão é evoluir Uhum. e voltar para o Pai, né? Então, parece assim que essa questão dessa mônada, enfim, esse inefável, ele evolui, à medida que o universo evolui, ele está evoluindo, né? Uhum. Porque existe eu não lembro agora, mas eu estava lendo, a questão da encarnação tem um componente que no mundo espiritual, enfim, que os deuses não têm, que é a morte, Uhum. né? Porque Deus não morre, Uhum. né? Então, a morte, ela é uma coisa que só existe na encarnação, né? Só existe na experiência da encarnação. Uhum. Então, o ser humano, ele está pressionado, ele está condicionado a muita coisa, porque, por exemplo, se você é eterno, você não tem o risco de morte. Teoricamente, então, Deus pode fazer o que ele quiser. Ele Uhum. pode cometer todos os tipos de abuso,
Não acontece nada, ele é Deus, né? O ser humano não, o ser humano ele está condicionado a uma porção de coisas e ele tem essa trava da morte também, ele teme essa morte, né? Então, Aham. quem consegue evoluir porque existe um fim, existe uma morte. Então, a morte também obriga o ser humano a cumprir algumas coisas aqui, porque se ele não tivesse essa questão de morte, bom, então, o meu negócio é aterrissar num bar e tomar cachaça e levar uma vida numa boa, né? Aí a gente vê que o livre-arbítrio é relativo, né? A gente vê que é relativo, se existir, né? Sim. Ele fala muito aqui em arquétipo, ele está sempre falando em arquétipo, né? Então, assim, a gente nasce com algum condicionamento, né? Existe uma pré-configuração mítica, Hum. existe isso no ser humano, tornar-se o que é, né? Então, o que ele fala aqui como processo de individuação. Quando atingir a gnose, você vai se tornar o que você é, o que você veio para ser, né? Então, a gente vem com uma função. Então, eu acho que Jesus, quando confia na Sofia para vir fazer a encarnação, representado pela Sofia, para vir fazer a encarnação, ela traz essa carga, ela traz essa pré-configuração mítica de cumprir alguma coisa na encarnação, né, nas encarnações. E isso vai contribuir para a evolução do todo, né, dessa mônada, enfim, desse universo. Vai somar para isso. E realmente, nesse sentido, Deus precisa da gente. Eu acho que é uma via de mão dupla. Exatamente. É uma retroalimentação, né? Que um depende do outro, e não do depender egóico, é do depender mesmo de nutrir, né? Muito legal essa percepção. Porque estou viajando aqui nela. Quando a gente, eu não sei, traz uma sensação assim confortante pensar nesse processo dessa forma, porque é como se a gente tivesse realmente valor para algo. Porque até onde eu estudei, eu tinha essa percepção, né, de que Deus não precisa da gente, que eu sou um presente para mim mesmo. E então, tá, se eu simplesmente não fizer nada para evoluir, a única prejudicada sou eu, quem não vai viver em paz sou eu. Mas dentro dessa perspectiva, parece que dá uma sensação de importância maior, né? Não sei, para mim, me deu esse sentimento agora, poxa, eu sou colaborativa, né? E aí vem muito com a ideia de que quando você melhora o mundo, mas não que chegava nesse nível de contribuição, de colaborar realmente. Então, gente, é importante. É porque o livro ele fala aqui que a vinda de Jesus foi para fornecer um modelo para a Sofia, né? Uhum, A contraparte dele, né? Então, na sim, verdade, Jesus veio salvar a Sofia. Salvar no sentido de oferecer um modelo, né? Não, Não de fazer por ela. não de fazer por ela e aquilo que você falou na outra aula, né? Não que nós estejamos salvos, não é nesse sentido. Uhum, mas de Então, mostrar o caminho. se ele entrou na carne para mostrar um caminho para ela, né? Para a alma, de como agir na carne para poder superar a carne, né? Então, a carne tem importância para ele, a encarnação tem importância nesse sentido, né? Porque ela vai contribuir, com certeza, para o avanço do universo. Sim, muito legal. Gematria, numerologia e simbolismo. Deixa eu ver. Um aspecto importante e pouco conhecido do simbolismo oculto de Piscofia, merecendo uma abordagem separada, é a correspondência numérica de inúmeras palavras e expressões do texto. Esse tipo de correspondência não é exclusivo de Piscofia. Um dos véus usados na tradição dos mistérios é o simbolismo dos números e das proporções numéricas, conhecido como gematria.
Muitos textos de caráter esotérico incluem o seu bojo mensagens criptográficas em um valor numérico, em que um valor numérico é atribuído às letras de certas palavras que transmitem, então, uma mensagem oculta. Esse simbolismo é uma decorrência natural da observação dos grandes sábios, de que a manifestação ocorre de forma harmônica em sequências definidas por expressões numéricas. Isso levou um grande iniciado, Pitágoras, a dizer que os números representam um poder celestial, operando na esfera divina e condicionando toda a criação. Daí a sua célebre expressão, que Deus geometriza. Desde os tempos da Grécia clássica, sequências numéricas foram observadas nas figuras planas e sólidas, sendo constatado que se repetem nos acordes musicais. Porém, os gregos não foram os únicos, nem mesmo os primeiros a descobrir a utilizar as razões numéricas na linguagem sagrada. Existem indícios que os indianos, os babilônios, os egípcios também usavam a matemática sagrada desde tempos imemoriais. Os judeus receberam dos babilônios e dos egípcios o conhecimento da numerologia que foi utilizado na Cabala. O considerável desenvolvimento da numerologia entre os gregos e os judeus explica-se em parte pelo fato de que nestas duas culturas, na antiguidade, não havia símbolos separados para os números como existem hoje. As letras do alfabeto representam também os números. O sistema funciona com as primeiras 8 letras representando as unidades, as 8 seguintes e as dezenas e as últimas e as centenas. Para completar a numeração, os gregos introduziram mais 3 símbolos específicos com valor exclusivamente numérico, como pode ser visto no anexo 3. Em vista dessa correspondência natural entre letras e números, os gregos e judeus usavam palavras para representar números e números para representar palavras, podendo assim transmitir de forma velada correspondências com outros conceitos. Alguns poucos exemplos servirão para indicar o escopo do sistema. Comecemos com o próprio nome de Jesus. Esse nome é uma adaptação do hebraico, Yehoshua, sendo escrito em grego como aquilo ali que vocês estão vendo, IH, não sei se aquilo é um E ou um S, resultando no valor numérico de 888. 1 igual a 10, mais H igual a 8, mais esse Ezinho ali igual a 200, mais 0 igual a O igual a 7, o I igual a 400. E o E de novo, 200. Esse número simbolizava a harmonia e perfeição do Logos, com a qual Jesus era identificado e poderia ser obtido também do quadrado mágico do Sol. E da representação da plenitude, ou seja, da totalidade. 24 letras do alfabeto grego, em seu arranjo usual de 8 unidades, 8 dezenas, 8 centenas. Os números tríplices e quádruplos tinham um significado sagrado especial na gematria, como poderá ser visto na nota de Blavatsky, anexo número 1. A anotação aparentemente desconexa, acrescentada por outro escriba ao final do primeiro livro. O primeiro parágrafo do Códice oferece outros exemplos. É dito ali que Jesus instruiu seus discípulos somente até a região do primeiro preceito e do primeiro mistério, no interior do véu que está dentro do primeiro preceito, o qual é o 24º mistério, por fora e abaixo. Entre os 24 que estão no segundo espaço do primeiro mistério, que está diante de todos os mistérios, o Pai na forma de uma pomba. O Pai é a entidade suprema da manifestação, abarcando o todo, ou seja, o A e não sei o que, cujo valor numérico é 801. Porém, a pomba em grego é peristera, cujo valor numérico também é 801. A gematria permite o entendimento de um aspecto bastante curioso de Psicosofia, que é o papel predominante de Maria Madalena, sempre pronta a se adiantar aos seus discípulos,
a seus condiscípulos e oferecer soluções às questões abordadas por Jesus. Sabendo-se que os personagens da história simbolizam aspectos da mente e que o nome de Madalena entre os gnósticos era Miriame, cujo valor gemátrico equivale à verdade universal, 240. Nada mais lógico do que concluir que a verdade universal estava em constante sintonia com as palavras do mestre. Dois estudiosos ingleses, no início do século XX, fizeram um profundo estudo da gematria contida em Pissofia. Eles concluíram que a obra, em vez de ser um compêndio de mistagogia, iniciação nos mistérios da religião, sem sentido, era, na verdade, uma forma sofisticada de simbolismo matemático, destinado a desvelar ao iniciado os relacionamentos eônicos do mundo superior que transcendem o tempo e espaço. As correspondências gemátricas apresentadas como notas de rodapé ao texto e ao anexo número 3 foram derivadas, em sua maior parte, das obras desses estudiosos. E verifica-se que no uso da gematria, as expressões que inicialmente pareciam incoerentes e destituídas de significado passam a ter um sentido profundo quando seu valor numérico é obtido. O poder mágico dos números será visto nas invocações de Jesus e outras expressões que serão interpretadas em notas de rodapé. Chamamos a atenção para o fato de que as correspondências gemátricas oferecidas não são as únicas existentes, mas simplesmente aquelas que puderam ser obtidas com a limitada transposição de algumas palavras do texto em copto para o idioma grego, sobre o qual se baseia a numerologia. Acabou esse capítulo também, e também está acabando o nosso tempo. Eu confesso para vocês que esse daqui, ó, eu não grifei absolutamente nada, porque eu entendo, mas não compreendo. Números, para mim, é uma coisa, assim, bem complicada. Lendo de novo, agora ficou um pouquinho mais claro, é como se fosse, né, um código. Cada letra simboliza ou tem um valor específico, e a partir disso pode-se estabelecer uma comunicação, e aí o nome de Jesus aqui, somando tudo, dava 888, e daí tem essa representação, né, dos oitos ali, simbolicamente. A gente sabe que muita coisa, até mesmo espiritualista, depende dos números para se chegar a um resultado, para ter uma ideia, né? O universo é extremamente matemático. Então, dentro como ele falou ali, da Cabala, estuda-se muito, da própria mapa astral, como é que é a astrologia, né? É número, isso que eu nunca quis fazer astrologia, porque é número. E se a gente for ver, né, quantas coisas estão vinculadas mesmo a cálculos e a números, e trazem respostas e trazem fórmulas extremamente complexas sobre o universo, sobre o todo, com números, né? Então, aqui vai ter lá no texto alguns momentos que Jesus vai usar essa comunicação, né? A comunicação da gematria. E tem os símbolos também, né? E a numerologia. Algum comentário sobre esse? Alguém que compreendeu, assim, um pouco mais a fundo e viu... Só achei tão bonito o nome de Jesus nos símbolos que dá até vontade de tatuar. Sempre gostei do número 8 e do número 7. O 8 é o símbolo do infinito, né? Sem começo, nem meio, nem fim.
a gente vai entendendo que nada acontece sem um estudo aprofundado sobre o momento cósmico correto para as coisas acontecerem, né? Eu já li sobre toda como estava o céu quando Jesus nasceu, tudo isso tem a ver também com esse cálculo, né? Com esse momento propício do universo, as energias se juntam, se unem, propiciam que algo aconteça naquele momento. É tão interessante isso, que a gente se sente tão pequenininho, né? Quando começa a vislumbrar esses conceitos. É maluco, gente, é muita coisa que realmente, se a gente for racionalizar sobre tudo, chega a sair fumacinha. E eu acho que na época de Jesus também eles tinham que usar muito essa criptografia, porque eles corriam risco de vida, né? Uhum. É diferente de hoje, né? Naquela época precisava transmitir a mensagem e, enfim, era vocal, né? Não era, muitas vezes não era nem escrita, né? Passava de geração para geração, uma tradição oral, então tinha que ter alguma coisa que, enfim, criptografada, né? Ou alguma coisa velada que passasse de geração para geração e que a geração nova entendesse que fosse o mesmo conceito da geração antiga, né? Principalmente porque passava pela linguagem tipo Yeshua, né? Que era o Jesus lá da era do hebraico, depois passa para o grego e, enfim, então... E daí nisso também há algumas alterações, não alterações, mas algumas coisas se perderam nessa tradução, né, do copto, que era a língua original também, acho que ele falou aqui em algum trecho sobre isso, né? Porque tinha essa necessidade de escrever nesse formato que você está falando. Abu? Tem terapeutas que usam a repetição de sequências numéricas para promover curas, né? Então, tudo realmente é número. E seria tão incrível, vai ser incrível, né? Quando a humanidade pudesse dedicar mais ao estudo dessas grandes verdades, que a verdade é que hoje nós somos absorvidos pelo mundo, pela a nossa necessidade de trabalho de sobrevivência num mundo que não preza pela qualidade de vida, muito menos pela espiritualidade, e nos resta muito pouco de tempo para estudar, né, as grandes verdades universais. Mas eu realmente acredito que dia virá que o homem vai ter um outro formato de trabalho, de vida, que vai permitir que a gente se dedique ao estudo de tudo isso para que a gente use a nosso favor, né? Eu também acho. Sei que é gradativo, mas vai acontecendo, né? A gente tem, alguns de nós, né, tem não sei se é privilégio conquistado, no caso, né, de estar podendo fazer hoje, de estar nesse tempo aqui disponível para fazer, mas grande parte das pessoas está tentando sobreviver ainda, né? E não despertou para essa necessidade e o quanto isso vai ser benéfico, mas faz parte do processo evolutivo deles também, né? Nós, em outro momento, estávamos lá também vivendo a mesma experiência, assim como já tem outros que estão muito à frente e já tem esse conhecimento de forma natural, né? Sem precisar de todo esse aprofundamento que já conquistaram. Mas chegará o dia, sim, de todos nós. Então, isso reforça mais, né, a importância da gente valorizar o nosso tempo, que a gente já conquistou, e hoje não está necessariamente sobrevivendo ou tentando sobreviver, e tendo essa possibilidade, né, de despertar consciência, de aprofundar, de até mesmo construir uma vida que seja mais leve, né, com mais propósito, não deixando de viver no mundo, mas não sendo refém do mundo, né? Até que a gente vai se tornando igual Jesus.
estando no mundo sem ser necessariamente, porque de fato nós não somos, mas a gente ainda se torna do mundo pelas nossas tendências, né? Pelo que a gente mergulha no caos e lá fica. Uma encarnação inteira, 2, 10, 20, 1000, até escolhendo de pouquinho em pouquinho sair do caos. Muito bom, gente. Denso, né? Pesado, assim, não que o conteúdo seja pesado, mas para a gente assimilar, assim, tem um peso. Então, algumas coisinhas aí para a gente pensar nos próximos dias. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário para fechar? Nada a declarar? Então, tá bom. Então, nos vemos na segunda que vem. Ah, vou pedir um favor para vocês. Quando, por exemplo, a maioria for faltar, nós já, tipo, estabelecemos já quem vem, né? Já ficou claro, assim, quem está conseguindo vir. Se algum dia acontecer da maioria faltar, a gente posterga, tá? Porque eu acho que é importante quem está se dedicando agora, nós fazer junto. E se por acaso um dia tiver alguma coisa, por exemplo, na semana do carnaval, eu acho que eu não tenho nada, mas se tiver algum empecilho para a maioria fazer, dos que já estão comprometidos, daí a gente se avisa, pode ser lá no grupo mesmo, e remarca, tá? Faz na segunda seguinte, para não perder. Porque senão, acho que quem perder vai ser significativo, né? A própria participação. Eu sei que pode assistir depois, mas a própria participação. Tá bom? Eu em março mesmo vou ter um dia que eu vou estar viajando, mas ainda vai demorar um pouquinho. Então, até semana que vem. Até. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.